Palestra de Joel Goldsmith, Alcançando a Realização do Cristo. Tape 13/122A, Parte 2, Tradução de Rosilda Rocha. Bom dia! Essa é uma repetição, porém será repetida muitas e muitas vezes, porque nesse trabalho que temos realizado desde que voltei de Mainland, irão descobrir não apenas que todos os princípios, cada aspecto dos princípios do caminho infinito são encontrados nessa série de gravações, mas que os passos necessários para o desenvolvimento e o desdobramento dessa consciência mais elevada também estão incorporados nas gravações. Porém, enquanto a letra da verdade, que são os vários princípios ou aspectos de um princípio, pode ser aprendida pela leitura dos mesmos muitas e muitas vezes, ou por ouvi-los muitas e muitas vezes, o desenvolvimento e o desdobramento de uma consciência mais elevada não podem ser alcançados dessa forma. E isso só pode ser realmente alcançado por praticá-los. Sim, pode acontecer que um indivíduo aqui e outro ali receba a iluminação pela graça, que pode vir enquanto estamos aqui em meditação ou enquanto estou falando com vocês. O simples fato de que estão sintonizados com a minha consciência pode lhes trazer essa graça, que é nela mesma a abertura da consciência do Cristo em vocês. Todavia, isso não vai acontecer com todos. Existem alguns que terão que praticar diligentemente até alcançar. É a mesma coisa para aqueles que estão ouvindo essas gravações. Alguns que estão ouvindo essas fitas podem receber essa graça justamente enquanto estão ouvindo-as. Ou à noite, após voltarem para casa e começarem a pensar sobre alguma coisa que ouviram. Porque a consciência acompanha esse trabalho aonde quer que ele vá. Porém, novamente, isso não acontecerá a todos aqueles que ouvem essas fitas. A consciência humana não está no mesmo nível de evolução, de maneira que todos possam recebê-la da mesma forma. E assim, existem alguns que terão que praticar a meditação e comunhão até que a luz, ela mesma, irrompa de dentro deles mesmos. Agora, deixem-me explicar esse ponto sobre o Cristo ou consciência espiritual. Aqueles de vocês que leram o artigo do último sábado de Bertrand Russell no boletim sobre agnosticismo estão conscientes de quanto conhecimento real está incluído ali, no que diz respeito à falácia de que a religião da igreja é realmente religião e de que a religião não tem feito muita coisa de uma natureza construtiva pelo mundo. Como ele disse, a igreja tem feito mais de uma natureza destrutiva do que jamais fez de uma natureza construtiva para o mundo. E isso é virtualmente verdade. Provavelmente tem havido mais pessoas mortas e destruídas por ordem da igreja do que tem havido pessoas salvas pela igreja. E isso vai nos levar à única forma em que isso pode ser resolvido. A Rússia não tem a resposta certa ao proibir a religião ou destruir as igrejas. A resposta certa é a evolução
e o desenvolvimento espiritual da consciência humana. Porque qualquer que seja a melhoria que possa acontecer em nossa experiência humana, individualmente ou coletivamente, deve acontecer através de uma transformação da consciência, não através de uma explosão exterior violenta. É mais ou menos como a Guerra Civil nos Estados Unidos, que supostamente deveria libertar os negros. Entretanto, quando comecei a viajar pelo Sul, em 1911, encontrei muito poucas evidências dessa liberdade para os negros. Muito poucas evidências. E qualquer que seja a medida de liberdade que tenham alcançado durante esses anos, não foi por causa da Guerra Civil. Aconteceu por causa da mudança na consciência humana, que está mais pronta para aceitar que os homens nascem iguais. Não que permaneçam iguais durante suas vidas, porque não existe forma de fazer isso. Um homem vai aproveitar suas oportunidades e um outro não. Um homem irá evoluir e aproveitar as coisas melhores e mais elevadas que o mundo oferece hoje. E outros permanecerão no mal criado pela sua velha ignorância. Porém, basicamente, por baixo da pele, no que diz respeito à consciência, somos iguais, quer sejamos brancos ou pretos, orientais ou ocidentais, judeus ou gentios, maometanos ou hindus. E ninguém pode forçar essa igualdade ao mundo. Isso tem que vir através da iluminação. As pessoas que mais viajam pelo mundo são as que têm pensamentos mais liberais em relação às outras raças, religiões, cores e credos. Agora, quando o Sr. Russell para de condenar a igreja, seu artigo termina justamente ali, no ponto da condenação, porque ele não tem resposta além disso. Ele realmente sabe que o que a igreja tem feito ou está fazendo muitas vezes é errado. Porém, não tem uma forma de dizer o que é certo, porque ele mesmo não acredita em Deus. Então, sua resposta somente pode ser fazer com que a igreja pare de fazer o que está fazendo. E assim nos deixar numa sublime ignorância na qual ele mesmo reconhece estar. Naturalmente, vocês compreendem que isso surge por uma única razão. O Sr. Russell e todos os agnósticos e ateístas como ele podem ter uma mente muito boa, uma habilidade de raciocinar muito boa, e podem ler e analisar e estudar. Porém, quando alcançam esse limite, alcançaram o limite deles, porque não conhecem uma mente transcendental. Eles não conhecem coisa alguma sobre a mente que estava em Jesus Cristo. Eles não conhecem coisa alguma sobre um estado de consciência que transcende o conhecimento humano comum. É simplesmente como se pudesse haver um grupo como o nosso, mas que nunca tivesse ouvido música. Nunca tivesse ouvido música. E então se tornasse absolutamente convencido de que não existe música. E não poderia haver música para eles. E a prova disso seria que quando ouvem música, dizem: isso é uma porção de barulho. E assim é que quando você mostra uma evidência do poder espiritual para um agnóstico, um ateísta, eles dizem que é simplesmente um acidente. Agora, nós temos nos elevado
um grau acima do conhecimento simplesmente intelectual do que é certo ou errado. E assim, mesmo antes de havermos alcançado uma real experiência do Cristo, sabemos que existe tal coisa a ser alcançada. Algo dentro de nós já nos diz que existe uma coisa, existe alguma coisa a mais do que aquilo que os olhos veem. Algo dentro de nós já nos diz que existe alguma coisa que os olhos não veem e os ouvidos não ouvem. Em outras palavras, dizemos que deve haver um Deus. Existe um Deus. E mesmo que não tenhamos alcançado a experiência de Deus, temos pelo menos uma convicção interior que não é baseada em conhecimento. Não é baseada numa percepção intelectual ou em racionalizar ou pensar. É baseada em algo que tem sido chamado a pequena e serena voz, que nos assegura que, mesmo não havendo colocado nossas mãos nas chagas de Jesus, sabemos que existe uma ressurreição. Então agora o passo além de saber disso é experienciá-lo. E assim chegamos a esse ponto de ou receber pela graça a iluminação que nos leva para dentro dessa percepção e experiência do Cristo, ou fielmente praticar até que isso seja alcançado. Agora, a prática consiste de algo dentro dessa linha. Vamos concordar que temos nessa sala 12 ou 15 ou 20 pessoas. E que os recursos nessa sala serão os recursos financeiros. Será a soma total dos recursos de cada um de nós individualmente. E então, somamos tudo e dizemos que temos $300 nessa sala. E assim, falando economicamente, os recursos nessa sala são $300. E agora vamos medir qual a força de soco que existe aqui. Então, cada um de nós dá socos naqueles sacos e descobrimos que temos uma média de força de soco de 150 quilos. Multiplicado por 20, então temos uma força de soco de 3.000 quilos nessa sala. E assim podemos continuar e chegar à força física, econômica e, em virtude de testes de QI, podemos até mesmo chegar à força ou poder mental que existe nessa sala. Então, até onde se refere a nossos amigos ateístas e agnósticos, isso realmente nos conta uma história, nos diz alguma coisa. Entretanto, podemos facilmente nos encontrar em situações problemáticas, porque se surgir uma dor de cabeça, não temos uma aspirina nessa sala. Bem, agora é onde podemos ilustrar esse ponto. Não existe pessoa alguma aqui que não saiba que existe nessa sala algo que é invisível e que pode cuidar dessa situação da dor de cabeça. Você vê isso? Pense sobre isso agora. Todos aqui sabem que mesmo sem um comprimido de aspirina, existe algo nessa sala que pode cuidar dessa situação. E agora você pode imaginar um dos nossos amigos agnósticos e ateístas nos dizendo: mostre-me. E então você lhe diz: não, sinto muito. E ele responde: se não puder me mostrar, se não puder me deixar vê-lo, ou saboreá-lo, ou tocá-lo, ou cheirá-lo, não irei acreditar. Ainda assim, nós sabemos que ele está aqui. Nós sabemos disso da mesma forma que sabemos que, se cada um de nós viesse a essa sala sem recursos, e se fosse na hora da refeição, existe alguma coisa nessa sala que prepararia uma mesa para nós.
Sabemos que existe alguma coisa nessa sala que, quer ou não estejamos convencidos de nossa habilidade de trazê-la à expressão, pelo menos sabemos que existe alguma coisa nessa sala que atenderia a cada uma de nossas necessidades humanas. Sabemos que existe compreensão suficiente nessa sala com a qual atender a maioria dessas coisas rapidamente. Agora, além disso, sabemos que essa coisa que está nessa sala não está na sala, está na consciência. Mas não está simplesmente na palavra consciência. Na realidade, está em minha consciência individual e está na sua consciência individual. Todos nessa sala e todos que estão ouvindo essas fitas estão conscientes do fato de que, dentro de seu próprio ser, mais perto do que sua respiração, mais próximo do que mãos e pés, está a consciência do Cristo. Uma presença espiritual e um poder espiritual que pode nos preparar uma mesa no meio do deserto, que pode curar os doentes, reformar os pecadores, ressuscitar os mortos, alimentar os famintos. Existe essa presença, existe esse poder justamente aqui dentro de você. E está justamente aqui dentro de mim. Agora, em alguma medida, você o tem visto operar em minha consciência. E eu o tenho visto operar na consciência de alguns de vocês em alguma medida. Não o suficiente. Porém, pelo menos o suficiente para provar que está aqui e que está disponível. E por causa disso, pode ser trazido a uma manifestação, a uma evidência instantânea e completa. Agora, então, aqui está uma afirmação de uma natureza transcendental, porque é uma afirmação de alguma coisa que não pode ser provada por qualquer evidência dos sentidos. Você poderia dizer, sim, se eu experienciasse uma cura, isso seria uma prova. Não necessariamente. As Escrituras dizem que mesmo que ressuscitasse os mortos, eles ainda assim não acreditariam. E tenho realmente visto isso em minha vida. Não apenas uma vez, mas centenas de vezes tenho visto situações onde a cura acontece. E alguém diz, bem, como sei se não aconteceria de qualquer forma? E então existem todas essas outras formas naturais. Formas de cura, naturais, nas quais poderia ter acontecido. Assim, não existe forma alguma de convencer, através da mente, a você ou a qualquer outra pessoa de que existe um poder espiritual ou de que você o viu operar. Existe naturalmente a percepção interior que lhe diz quando você experiencia Deus em ação, quando você experiencia uma cura espiritual. Em outras palavras, o simples fato de que você se voltou para Deus ou para um curador ou professor e recebeu uma cura, por si mesmo, não significa que aconteceu uma cura espiritual. Porque, na realidade, cura espiritual é uma mudança de consciência. Sempre lembrem de que, algumas vezes, quando busca ajuda espiritual, a natureza simplesmente entra em ação e o cura, antes que tenha havido qualquer chance de realizar sua consciência de Deus. Porém, você mesmo não pode ser enganado. Você sabe quando o Espírito o tocou.
frequentemente sabe até mesmo o próprio segundo quando o contato foi feito. Você sente a cura espiritual de alguma forma que a cura natural ou a cura da natureza nunca poderia revelar. Agora, nosso ponto principal nesse momento é esse: que parecemos ser um grupo de pessoas numa sala que, na realidade, todos nessa sala sabem que existe uma presença invisível e um poder invisível aqui conosco e que está localizado dentro de você, dentro de mim, mais perto do que a respiração, mais perto do que mãos e pés. Não está aqui fora, no meio da sala. Embora possa haver uma atmosfera de paz na sala, isso é apenas o efeito. A presença que a causa está dentro de você, dentro do ser individual. E pode ser muito bem que, ao tocar a barra de um hobby, você possa ser curado. Mas isso não é porque o poder da cura está no hobby. O poder da cura está na consciência individual. Porém, ela surge lá fora, como perfume que emana de uma flor, e ela pode permear o hobby. Agora, nossa vida no caminho espiritual é vivida pela graça dessa presença e desse poder invisível. Não estamos mais olhando para pessoas, coisas, circunstâncias ou condições para o nosso bem. Estamos aceitando nosso bem por quaisquer avenidas, meios ou canais que o Espírito possa provir. Porém, estamos olhando para a fonte, que é o reino de Deus, a presença e o poder invisível dentro de nós mesmos. Agora imagine eu chegando a essa sala pela manhã, após haver me levantado e feito as preparações físicas para o dia, e dizendo: sim, Joel, aqui você está, mas você não é suficiente. Deve haver algo mais em evidência nessa sala. E então eu me sento em silêncio e quietude até que essa presença e esse poder invisível anuncie a si mesmo de alguma forma e me deixe saber que não estou sozinho nessa sala, que sua presença vai adiante de mim e vai estar comigo em cada experiência durante o dia, que vai atender a toda exigência que for feita a mim. Ele realiza tudo aquilo que me é dado fazer. Porém, agora vamos supor que não exista ele e que eu seja chamado pessoalmente, através de sabedoria, conhecimento ou força, a fazer coisas que eu jamais poderia fazer. Agora, no momento em que alcanço essa realização interior da presença, desse momento em diante, se surgir uma dor de cabeça nessa sala, a mesma deve desaparecer. Ela deve desaparecer em razão da realização da atividade do Cristo. Lembrem que a atividade do Cristo está onipresente. Mesmo que Bertrand Russell estivesse aqui, porém isso de nada adiantaria por causa da falta de realização. É a realização da presença do Cristo que o traz a uma manifestação ativa. Lembrem do que aconteceu com o mestre naquele navio quando havia uma tempestade violenta. Tão violenta que os discípulos tiveram que acordá-lo. Lembrem que o Cristo estava ali, justamente ali. Porém, isso de nada adiantava até que acordaram o mestre e ele trouxe sua realização consciente da presença do Cristo
para aquela cena. Lembre de que, quando o centurião veio até o mestre e pediu para que seu servo fosse curado, lembrem de que o Cristo estava justamente onde o centurião estava e justamente onde o servo estava. Porém, isso de nada adiantava, até que o centurião veio até o mestre, porque o mestre tinha a realização consciente da atividade e da presença do Cristo. Você vê isso? Nunca esqueça de que esse Cristo é uma presença e um poder universal. Até mesmo no inferno, mesmo no vale da sombra da morte, mesmo na crucificação. Todavia, esse Cristo, essa presença e esse poder transcendental, essa iluminação espiritual, que é toda a presença e todo o poder do mundo, isso somente está disponível para nós na proporção do nosso reconhecimento e da nossa realização consciente do mesmo. O primeiro passo todos nós já alcançamos, que é o reconhecimento de que existe alguma coisa invisível nessa sala que é suficiente para atender a todas as nossas necessidades. E o passo seguinte é a realização da mesma. Agora, a função do professor, que será sua função pela vida, quer seja um professor reconhecido ou um quase invisível, isso não é importante. Mas a função é, primeiro que tudo, revelar esse princípio. Segundo, onde quer que haja um grau de receptividade, trazê-lo a uma expressão consciente. Então, é sua função. Primeiro que tudo, você não pode funcionar no plano espiritual até que tenha alcançado essa experiência. Sim, você pode ser um instrumento para liderar outros a mesma através da palavra falada ou escrita. Porém, para realmente funcionar na quarta dimensão, você deve estar funcionando ali na sua própria vida, para que possa ser capaz de ajudar outros a funcionar ali em suas próprias vidas. E funcionar na quarta dimensão significa ter disponível para você aquilo que agora você sabe que está dentro de seu próprio ser, o Cristo. Da mesma forma que pode contar quantos dólares você tem, da mesma forma que pode calcular quanta força física você tem, dessa mesma forma, precisa ser capaz de dizer: oh, sim, mas eu tenho algo muito maior do que tudo isso. E isso é esse infinito invisível, que é a fonte desses outros, e o multiplicador, e o mantenedor, e o sustentador, como também o seu Criador original. Agora, todos os dias, muitas vezes ao dia, todos que são parte desse trabalho, aqueles que estão nessa sala ou que estão ouvindo essas gravações, devem realizar essa verdade. Não é suficiente ser Joel, ou Maria, ou João, a menos que possa trazer a uma expressão ativa esse centro invisível de seu ser. Até que possa se colocar nesse ponto onde ele fala com você, onde ele faz soar a sua voz, ou revela a si mesmo de alguma forma. Até que possa se colocar nesse ponto, você ainda não está funcionando na quarta dimensão.
A quarta dimensão lhe dá acesso à infinidade de Deus. Lhe dá acesso a todo o oceano do suprimento econômico, saúde, moral, intelectual. Todo o oceano de Deus está disponível. Todo o oceano do Espírito está disponível. E todos os recursos estão disponíveis na quarta dimensão da vida. Porém, essa quarta dimensão da vida é o ponto sobre o qual esses agnósticos, filósofos e a maioria dos religiosos não sabem coisa alguma. Essa é a razão porque a religião está ainda tão ocupada orando a um Deus que nem mesmo sabe o suficiente. Não sabe nem mesmo o que eles precisam até que venham lhe dizer. Enquanto, na realidade, Deus é a mente que sabe todas as coisas e é o amor divino sobre nossa experiência. Entretanto, parece estar separado de nós, não por ele mesmo, mas por nossa inabilidade de penetrá-lo. Muito obrigado.